Boa noite, irmãos, irmãs. Quero saudar a todos com a paz e a alegria do Senhor Jesus. Meu desejo realmente é que a paz do Senhor e a alegria do Espírito Santo transborde no seu coração. Isso não quer dizer que tudo vai estar bem, e por isso você vai estar em paz e plena alegria. Quando Jesus estava preparando os discípulos para partir desse mundo, Ele falou: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, a minha paz vos dou. Ele soprou sobre eles e disse: a minha paz vos dou, a paz que o mundo não pode dar. E eu quero nessa noite desejar que essa paz, que o mundo não tem para oferecer, que não depende das circunstâncias, transborde no seu coração, independente do que você está vivendo, e que a alegria do Senhor esteja presente contigo. Amém? A palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é justamente nos momentos mais difíceis que nós precisamos da força do Senhor. E muitas vezes, quando eu passei por lutas e dificuldades, eu disse: Senhor, se no meio disso é possível experimentar plena paz e alegria completa, eu quero essa paz e essa alegria para mim. Porque é Ele que dá. Amém? Independente daquilo que você esteja vivendo, que a paz e a alegria do Senhor transborde no seu coração. Carlos mencionou aqui, ainda presidente da Conriel, sim. Estamos aí num processo de transição também. E quero pedir que vocês permitam que eu compartilhe algo rapidamente a respeito da Conriel. O que é Conriel? Conriel Sul é Convenção das Igrejas Evangélicas Livres, aqui na região sul, que compreende Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós fazemos parte disso, você faz parte disso, amém? Estamos juntos. E graças a Deus, é assim que a gente tem caminhado, compartilhando os nossos desafios, as nossas lutas, e muitas vezes contando sim com o apoio, com as orações dos irmãos, e precisamos disso. E eu louvo a Deus por podermos caminhar juntos e trabalhar juntos dessa forma. Estamos no momento passando por um desafio, e esse eu gostaria de compartilhar aqui. Eu creio que a maioria de vocês sabe que no início do ano de 2022, a igreja de Timbó ficou sem pastor, e o pastor André e Dorilene, que estavam pastoreando a igreja em Santa Cruz do Sul, sentiram direção da parte de Deus para virem e assumirem o ministério em Timbó. E são essas coisas malucas que acontecem, que a gente não entende muito bem. O pastor André não estava em crise lá em Santa Cruz, nem a igreja. Pelo contrário, estava tudo muito cômodo para ele. Mas eles sentiram que deveriam encarar esse desafio. E eles obedeceram o chamado do Senhor e vieram. E para deixar bem claro aqui que não houve nenhum problema com eles na igreja, eu estive lá em Santa Cruz quando nós comunicamos para a igreja que o pastor André iria entregar o ministério ali, iria seguir adiante. Eu sei que isso foi um impacto muito forte para a igreja na época, porque eles eram muito amados lá. E então, no início do ano, quando o pastor André veio para cá, a igreja de Santa Cruz assumiu o compromisso de apoiarem, continuarem apoiando o pastor André financeiramente para o sustento dele em Timbó, porque a igreja não tinha condições, e também como convenção regional nós assumimos uma parte disso, ajudando aí com as despesas e tal. Então isso foi o que aconteceu. E obviamente a igreja então em Santa Cruz passou a interceder e clamar que Deus enviasse um obreiro, um pastor para lá. E passou praticamente o ano todo e nós não tínhamos ninguém para indicar, não tínhamos uma resposta para isso. E quando eu estive alguns meses na igreja em Santa Cruz, eu lembro que eu falei para a igreja que muitas vezes nós não sabemos o mover e o agir de Deus, mas que Deus pode
chamar à existência as coisas que não existem, que Deus pode fazer coisas que nós não sonhamos e não imaginamos. E foi impressionante que logo depois essa palavra se cumpriu. Por indicação do pastor Nonato, que é presidente do CETIEL, ele nos falou de um pastor que não é do nosso meio. Eu não conheço ele, pouca gente conhece. Nonato conhece ele e a esposa há mais tempo. Estavam pastoreando uma igreja do interior do Espírito Santo e estavam, especialmente ele, orando por uma oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul. E quando ele falou isso para o pastor Nonato, Nonato lembrou, nós temos uma necessidade lá no Rio Grande do Sul. E aí nós, obviamente, começamos a conversar e orar sobre esse assunto. É um assunto bem delicado, né? Porque uma pessoa que você não conhece, tem muita coisa envolvida, né? Precisa haver uma afinidade e tal. Mas Deus foi confirmando essas coisas no coração. O nome dele é Tarcísio Reis. A esposa dele é de Goiás, do interior também. E ele, natural do Rio Grande do Sul, de Lajeado, que fica a 70 quilômetros de Santa Cruz do Sul. E ainda tem parte da família, inclusive a mãe dele ainda mora em Lajeado. E ele, então, estava orando e quando ele soube dessa oportunidade, ele ficou ligado. Ele disse, puxa, quem sabe não é isso o que nós estamos pedindo para Deus. E aí, claro, a gente começou a conversar e tivemos várias conversas junto com os irmãos da igreja, online, obviamente, né? E Deus foi dando paz e alegria no coração, né? E no final de semana passado, então, o pastor Tarcísio esteve em Santa Cruz do Sul para conhecer a igreja, para conhecer os irmãos, passou alguns dias lá com eles. E foi só confirmação no coração de todos, unânime. Óbvio que nós também temos conversado com ele a respeito das afinidades, nas questões teológicas, um monte de coisas. Mas o pastor Tarcísio saiu do Rio Grande do Sul há 20 anos, quando ele foi para o seminário, nunca mais voltou para lá. Ele serviu a Deus no oeste do Paraná, depois interior de São Paulo e agora algum tempo no Espírito Santo. Então temos um pastor, provável pastor para a igreja de Santa Cruz do Sul, que vem do Espírito Santo. Isso já é um bom início, né? E eu gostaria de pedir, né? Eu sei que algumas pessoas aqui têm um ministério de oração. E eu sei que tem algumas pessoas que, de fato, têm orado por nós, pelo nosso ministério, por mim. Sou muito grato. Vocês têm também um programa de oração, né? E é muito gostoso a gente sentir que faz parte disso também e é alvo das orações de vocês. Mas, nesse momento, eu gostaria de colocar de uma forma bem especial essa situação que nós estamos vivendo, pedindo que Deus esteja dando a direção sobre tudo isso e, obviamente, esteja também suprindo toda a necessidade. Tem algumas coisas que nós não temos resposta. Nós ainda não temos, não sabemos como nós vamos levantar os recursos para o sustento do pastor e mais despesas, né, de mudança, de tudo mais. Para vocês terem uma ideia da cidade onde ele está até Santa Cruz do Sul, nós temos quase 2.500 quilômetros. Então já vimos que fazer mudança é uma coisa inviável. Então, estão fazendo um bazar, estão vendendo tudo que tem lá, e vêm para Santa Cruz, vamos ter que começar de novo, né? Por outro lado, a gente sente a responsabilidade disso tudo, né? É uma família, eles têm 2 filhos, adolescentes, e estão deixando tudo para ir para lá, então que Deus nos dê graça para que... Eu sempre digo que isso para mim é só por milagre, é só por muita confiança e fé no Senhor, senão a gente não ia se meter numa loucura dessa, né? Mas Deus tem sido bondoso. Então, se vocês puderem incluir isso nas orações de vocês, para que Deus esteja, primeiro, confirmando no coração. Deus tem dado muita paz. Se tudo correr de acordo com
com o que nós estamos planejando, em fevereiro eles já devem estar se mudando para Santa Cruz. Então é algo que precisa acontecer. Muitas coisas têm acontecido. Foi incrível como Deus deu graça para que eles tivessem já uma moradia lá em Santa Cruz, num preço bom, num lugar bom também. E a gente tem visto de várias maneiras como Deus tem sido bom e gracioso, suprindo as necessidades até aqui. Mas tem bastante desafios pela frente. Então, deixo isso como um pedido de oração aqui. Amém? Obrigado, desde já. Eu sei que vocês vão estar com a gente nisso também. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que se tornou algo muito importante para mim, coisas que Deus tem acrescentado durante algum tempo. Eu coloquei como título dessa mensagem: dê a Deus o primeiro lugar. Ofereça a Deus o primeiro lugar no seu coração. Talvez alguns já tenham visto aí o título da mensagem. Esse título, ele vem de uma série de reflexões que eu li, de Oswald Chambers. Gosto muito desse escritor. Eu ganhei, anos atrás, um livro de reflexões de Oswald Chambers, que se chama Tudo para Ele. Não sei se alguns de vocês já conheceram. São reflexões curtas, mas eu fui muito impactado por esse livro. E depois, mais recentemente, pelo meu programa da Bíblia online, tinha uma série de reflexões: dê a Deus o primeiro lugar. E isso impactou muito a minha vida. E eu comecei a entender algumas coisas que nós fazemos como cristãos de uma forma diferente. E motivação no coração ao fazer aquilo que nós fazemos. Quando nós iniciamos o nosso culto hoje, Carlos mencionou aqui Mateus, desculpa, já esqueci o endereço. Como? 16:24. Do chamado do Senhor Jesus: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado do Senhor Jesus para todos nós, e é a centralidade da palavra de Deus. Quem quer seguir a Cristo, ele tem que estar disposto a abrir mão de si mesmo, a negar a si mesmo, dedicar a sua vida para Ele, tudo para Ele. E às vezes é difícil a gente lidar com isso, e principalmente porque eu creio que isso tem a ver com uma luta interior que cada um vai experimentar na sua área. As resistências naturais. Eu não sei como é que foi na sua vida, mas eu resisti muito tempo para me render ao Senhor Jesus, porque eu achava que eu tinha que abrir mão de muitas coisas que eu não queria abrir mão, né? E às vezes na nossa caminhada é assim. Às vezes a gente tem medo de perder, né, algum conforto, ou algo que eu me apego de coração e não quero abrir mão. Mas é interessante, quando nós lemos lá, Efésios capítulo 1, diz que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, antes da fundação, para que vivêssemos para o louvor da sua glória. Esse era o propósito de Deus antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados para sermos filhos por adoção, e para todos aqueles que creram em Cristo, vivessem para o louvor da sua glória. É para isso que você e eu existimos. Para vivermos para o louvor da sua glória, e não mais para o louvor da minha glória. Isso significa, sim, abrir mão. O que é dar a Deus o melhor, o primeiro lugar na minha vida? Ano passado a gente estava voltando, Werner e eu estávamos voltando de viagem ao Rio Grande do Sul, e no caminho a gente acompanhou o culto aqui de Blumenau,
né? Na estrada, coisa bem boa isso, né? E naquela noite, o Bruno estava trazendo a palavra. Bruno está aqui hoje? Não. Está aqui, Bruno. E aquela palavra ficou no meu coração, profundamente. E porque tem a ver com isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Tudo aquilo que nós fazemos e fazemos para o Senhor, faça para honrar o nome do teu Deus. Bruno deu uma ênfase naquela noite sobre o nosso envolvimento na área financeira. Mas que antes de tudo isso é uma atitude de honrar a Deus. E assim é com todas as coisas que nós fazemos no reino de Deus. Eu gostaria de compartilhar, de ler com vocês o texto que eu gostaria de usar como base para essa mensagem, que se encontra em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 38. No contexto aqui, alguns fariseus, mestres da lei, peritos da lei, se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova. Queriam, de alguma forma, colocar ele numa situação difícil, de difícil resposta. Então, um deles perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Quero ler de novo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então a pergunta desse perito da lei já estava respondida. Ele queria saber qual era, na opinião de Jesus, o maior mandamento. E ele respondeu. Mas Jesus não para por aí. Ele diz: e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se a gente for olhar lá em Deuteronômio, nós vamos ver praticamente esse mandamento da forma como Jesus colocou. Deuteronômio capítulo 6, eu gostaria de dar uma olhadinha ali rápido. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Que diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. E ainda, no capítulo 10, aqui tem uma abordagem que vai um pouco além. Capítulo 10, versículo 12 e 13, diz ali: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou, para o seu próprio bem. Então aqui, mais uma vez, esse desafio de amar o Senhor acima de todas as coisas, mas vai um pouco além. Que você o sirva de todo o coração e de toda a sua alma, que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor. Algumas pessoas têm um entendimento, eu acho que é um entendimento errado, de que o que foi estabelecido no Antigo Testamento não faz parte da Nova Aliança, né? E algumas pessoas não fazem nem questão de conhecer muito
o que o Antigo Testamento trata, mas nós vemos aqui Jesus mencionando o maior de todos os mandamentos e usa justamente o que foi estabelecido lá no início. Ou seja, quando aqui, nesses textos, a palavra é direcionada a Israel, o povo de Deus, hoje isso faz parte para nós como povo de Deus. E o que foi estabelecido aqui, sem dúvida alguma, se refere àquilo que é vontade de Deus para nós, que é o desejo do coração de Deus. Nós vivemos uma dimensão diferente. Depois eu vou só mencionar rapidamente isso, não vou entrar nessa questão. Mas, aqui no Antigo Testamento havia um povo exclusivo, separado, criado por Deus. E Deus, o desejo, o propósito de Deus era se revelar a todas as nações através desse povo. Para que as nações, para que as pessoas conhecessem quem é Deus. E que eles fossem um referencial. Mas nós vemos que esse povo falhou nessa missão em muitos momentos. Quando eles se tornaram semelhantes aos povos pagãos, passando a servir outros deuses, a não observar os princípios estabelecidos por Deus. E aí Deus diz que haveria um povo, uma nova nação, um novo Israel. E esses somos nós, de muitas nações, mas que se rendem a esse Deus e que servem a esse Deus. Infelizmente, mais uma vez nós vamos ver que não está no coração do homem a capacidade de viver todo esse propósito de Deus, e por isso muitas vezes a igreja hoje também deixa muito a desejar. O mandamento do Senhor é esse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem. E a decisão, ou a escolha, ela é pessoal, cada um decide por si, até onde ele vai abrir mão de si mesmo. Até que ponto ele está disposto a negar a si mesmo, como o Carlos falou no início. É decisão de cada um. Cada um dá a Deus o lugar, ou a posição, no seu coração, na sua vida, conforme a importância ou a relevância que Deus representa em sua vida. Você concorda comigo? Você não vai oferecer mais a Deus do que a importância que você dá a Ele. Então eu vejo assim que essa questão, no entendimento das pessoas é muito diferente. O que diz para você quando você de repente vê lá, escrito no para-choque de um caminhão, Deus é tudo? Você tem alguma dúvida de que isso é uma verdade? Eu creio que sim. Eu acredito que quem escreve isso ali, de alguma forma, ele realmente entende que Deus é tudo. Mas Deus é tudo. Mesmo? Até que ponto eu submeto a minha vontade a esse Deus que é tudo? Até que ponto eu estou disposto a me humilhar e buscar a vontade de Deus quando meu casamento está em crise e a gente, como cristão, caminha para uma separação, né? Recentemente, com tristeza, acompanhei um casal que nós conhecemos há muitos anos, em processo de separação. Deus é tudo, até que tudo esteja dentro daquilo que eu quero. Aí chega um certo momento que Deus não é tudo. Ou então, quando existem conflitos de relacionamento entre nós. E essa questão é muito séria. Quando nós olhamos o ensinamento de Jesus, a respeito do amor que nós devemos ter uns para com os outros, e sobre isso eu ainda vou falar um pouco mais aqui. No momento da crise, parece que rasga umas páginas da Bíblia, ou faz questão de não ler, porque isso não cabe, né? Mas a minha Bíblia, pelo menos, diz isso.
que se eu não estou disposto a perdoar o meu irmão, também não seremos perdoados. Nós não seremos perdoados por Deus. É muito sério isso. Então, olhando nessa ótica, no meu entendimento, não existe conflito que justifique que nós rompamos relacionamentos entre nós. Por quê? Porque o amor de Deus deveria estar realmente acima de tudo. A escolha é pessoal. Você vai dar o espaço para Deus dentro daquilo que realmente você quer. E Deus não vai interferir nisso, Deus permite isso. Eu quero falar sobre algumas implicações do nosso amor a Deus. Em primeiro lugar, não poderia deixar de dizer aqui que para a gente amar a Deus, de fato, a gente precisa conhecer Deus. Você não ama o que não conhece. Né? No nosso relacionamento conjugal, nós sabemos isso muito bem. Quando a gente conhece alguém, a gente se apaixona. E é diferente. É muito diferente esse período, esse momento que é bonito também, sem dúvida alguma. Eu acho que Deus nos criou assim, para nos apaixonarmos mesmo. Né? Mas, quando a gente vive durante anos ao lado da pessoa, a gente vai ver que o que nos atraiu, às vezes já nem existe mais. Mas o que nos une é conhecermos de fato um ao outro. E quando nós valorizamos a pessoa que está conosco, então a gente supera as dificuldades. Por quê? Porque conhecemos de fato. Às vezes não, né? Conhecer às vezes afasta, né? Por quê? Porque pessoas decepcionam, mas Deus não decepciona. Para a gente amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós precisamos conhecer a Deus, de verdade. Ninguém ama o que não conhece. E aqui eu quero mencionar uma das declarações que eu particularmente amo muito, que é do nosso querido Jó, né? Depois de passar por toda a turbulência na vida dele, e olha que foi desgraça em cima de desgraça, Deus quebrantou o coração desse homem, porque ele durante muito tempo ele se apoiou na própria justiça. E é interessante que lá no início do livro de Jó, Deus diz a respeito desse homem, que ele era um homem justo, íntegro, que se desviava do mal. Então Deus disse que ele era um cara justo. E quando os amigos dele disseram, não, Jó, você tem que confessar o teu pecado, você com certeza fez algo errado, porque Deus é perfeito, Deus não vai castigar quem não merece. E assim por aí, o Jó se apoiou na sua própria justiça e disse negativo. Que Deus é perfeito, que Deus é justo, tudo certo. Mas não sou eu o culpado. E aí Deus trata com ele de uma forma muito séria, mas lá na frente, antes de ser restituído de tudo o que perdeu, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou, em outra versão, mas agora de contigo andar. Eu particularmente gosto muito dessa versão. Agora de contigo andar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Houve uma transformação na vida do Jó, que experimentou o Deus vivo e verdadeiro. Como eu posso conhecer a Deus? Talvez para alguns isso soa até como uma certa pretensão, dizer que eu quero conhecer Deus. Como é que eu posso conhecer Deus? Eu quero dizer que de diversas formas. A própria palavra diz em Romanos capítulo 1, que todos os atributos visíveis e os invisíveis de Deus são claramente discerníveis através das coisas que Deus criou. Ou seja, na criação, na natureza, nós podemos sim ver a mão de Deus, ver a grandeza de Deus, o poder de Deus. E se a gente contempla a maravilha da criação em tantos aspectos, não tem dúvida de que nisso nós vemos a mão de Deus. Para o homem pode ser tudo acaso.
Poderíamos mencionar aqui muitas coisas do universo, de tantas coisas que eu também não conheço tanto, né? Mas quanto mais a gente conhece, mais a gente vai ver a mão de Deus. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção é o milagre da vida. Né? Depois de conceber um feto, em 9 meses se forma um ser maravilhoso e perfeito. Só isso para mim já é algo incrível. E do que ele vem? A Bíblia diz que Deus formou o ser humano da onde? Do pó, da terra. E do que vem? Os nossos filhos. Daquilo que a mãe se alimenta a cada dia, que vem da onde? Da terra. Se transforma num ser perfeito. E aí depois dos 9 meses, quando nasce aquele ser, é uma coisa maravilhosa, né? A gente olha para aquilo e diz, meu Deus, que coisa incrível. E a gente poderia entrar aqui em tantas questões. Mas aí o milagre não para por aí. Deixa passar mais um ano. E você vai ver quantas informações essa mente humana tão recente já acumulou. A inteligência, o que ele desenvolve, os hábitos, é algo incrível. E assim é toda a nossa vida, o nosso corpo. E como é maravilhoso, eu gosto muito de meditar no Salmo que fala, né, que Deus me conheceu lá no ventre da mãe. Ixi, essa palavra é difícil. Entreteceu, né, formou cada osso do meu corpo. Cuidou. Escreveu no seu livro cada um dos meus dias, antes mesmo que qualquer um deles existisse. Quando a gente olha para essas coisas, é algo incrível, maravilhoso, do cuidado de Deus. E aí, claro, né, o incrédulo, aquele que não quer reconhecer a grandeza de Deus, ele diz no seu coração que tudo isso é fruto do acaso. E é lamentável quando nós, que temos acesso à palavra de Deus, acabamos concordando com isso. Né? Não é bem assim. Então, através da natureza, da criação, nós conhecemos Deus, sim. E aí eu digo, né, quanto tempo a gente ainda gasta contemplando a maravilha da criação, da natureza? Quantas vezes nós olhamos para o céu e falamos com o nosso Deus, que é Criador, que diz que cuida de tudo aquilo. E cada estrela que a gente vê no céu tem um nome, e Ele conhece cada uma delas, assim como Ele conhece a quantidade de fios de cabelo que está na nossa cabeça, e até os que já não tem mais. Né? Deus conhece tudo. O Ricardo fez assim, né? Está tudo na mão de Deus, Ele conhece tudo, Ele simplesmente sabe de tudo. É algo incrível. Podemos conhecer Deus na natureza, podemos conhecer através do testemunho de outros, através daquilo que as pessoas nos contam, através daquilo que os nossos pais nos ensinaram. Não sei como é que foi a sua criação, mas os meus pais nos ensinaram, especialmente a minha mãe ensinou a Bíblia quando nós éramos ainda criança. Nós somos 7 irmãos, mas a nossa mãe teve o trabalho de ler a Bíblia todos os dias conosco. E a gente conhecia a Bíblia de capa a capa ainda criança. E é uma forma de se conhecer Deus. Sem dúvida alguma, são sementes que são plantadas no nosso coração. Né? Ou então, talvez você cresceu num ambiente diferente, onde não teve tanto acesso assim. Mas aí de repente alguém chega e fala das experiências que teve com Deus, de uma cura que aconteceu. Né? A pessoa olha assim e diz, será, né? Mas não deixa de ser uma maneira de conhecermos esse Deus, de quem nós estamos falando. De amigos, de ouvir falar, como disse o Jó. Né? É conhecer Deus sim, mas de ouvir falar. Em terceiro lugar, nós conhecemos Deus, e aqui eu creio que é a base, uma base importante nesse processo, através da Bíblia, através da palavra escrita, da revelação de Deus. Deus se deu a conhecer
E a própria palavra diz que ele inspirou homens para escreverem o que nós temos escrito, e é através da palavra de Deus que nós conhecemos esse Deus que se revelou, e aquilo que Ele é, os seus atributos. Nós vamos conhecer pela palavra que Deus é fiel, que Deus é todo-poderoso, que Deus é onisciente, que para Ele não há limites. Nós vamos conhecer o amor de Deus através da sua palavra. Então, meus amados, se nós queremos conhecer os atributos de Deus, quem Deus é, se nós queremos conhecer a sua vontade, os seus planos, tanto para a minha vida como para todo o universo, meus amados, nós precisamos entender essas coisas. Por quê? Porque é isso que nos dá esperança para o futuro, saber o que Deus tem preparado. O meu futuro não depende da política, daquilo que nós vivemos hoje. O meu futuro depende daquilo que Deus disse. Quanto a gente enche o nosso coração com aquilo que Deus diz a respeito disso. A palavra de Deus tem inúmeras promessas dizendo que no meio da adversidade, da injustiça, aliás, a injustiça humana é algo que existe, desde que existe raça humana. E Deus promete cuidar de cada um dos teus filhos. Eu jamais te abandonarei, Ele promete. E eu preciso saber, eu preciso conhecer a palavra de Deus para poder me apropriar. Porque senão o meu conhecimento desse Deus é muito raso e na primeira adversidade o meu chão cai. Né? Eu tenho que estar preparado para entender que os planos e os propósitos de Deus são mais elevados do que os meus. E que a vontade de Deus nem sempre é a minha vontade. Então eu não perco a fé, eu não me desespero quando eu estou orando por um ente querido, por cura, e ele morre. Aliás, se ele morreu no Senhor, tem aquele momento de tristeza na hora da despedida, mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser como os incrédulos, que não têm esperança. E aí, esse momento pode se tornar um momento de júbilo, de alegria. Ele venceu e partiu, está com o Senhor. E um dia nós vamos nos encontrar de novo. Essa é a nossa esperança. Eu preciso conhecer o plano e o propósito de Deus. E aquilo que e não tem nenhum problema em a gente orar e pedir que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, contudo seja feita a tua vontade, não a minha, como Jesus nos ensinou a orar. Né? Deus é perfeito. Como é maravilhoso olhar para a palavra e entender que Deus é bom sempre em tudo o que faz. Todos os seus planos para conosco são planos de amor e não de nos fazer mal. Meus amados, isso traz paz ao coração. Eu falei no início dessa paz que só o Senhor tem para nos dar. Quando eu posso descansar no Senhor. Ai, que diferença é isso. Que incrível é isso. Acho que eu já contei isso aqui, mas eu tive a oportunidade de conhecer um irmão lá da igreja de Pelotas. Ele dizia que ele era o Marcos do milagre. E ele conheceu a Deus da pior forma possível. Porque ele se fechou para Deus, ele levava a esposa até a frente da igreja, mas ele não entrava. Né? Durante muito tempo. Era um professor universitário, um cara inteligente. Mas ele achava que ele não precisava desse Deus. E aí, de repente, sofreu um AVC. E clinicamente não tinha volta para ele. Ele ficou em coma, eu não posso dizer exatamente quanto tempo. Mas enquanto ele estava naquele coma profundo, o pastor Paulo foi visitar ele. E o médico responsável disse, olha, pastor, você pode entrar lá e orar por ele, mas não adianta tu falar porque ele está totalmente fora, ele não tem condição nenhuma de ouvir o que você vai falar. O Paulo disse, mas mesmo assim, eu gostaria de entrar, eu gostaria de ter um tempo com ele. Então o pastor Paulo entrou
E Paulo entrou e ficou falando para ele como se estivesse falando com alguém lúcido. Marcos, você precisa se render ao Senhor Jesus. Se alguém ainda pode fazer alguma coisa por você, é Deus. Esse Deus. Você precisa se render, entregar a tua vida para esse Jesus. Você se fechou até hoje, mas é só Ele que pode fazer algo por você. E pregou o evangelho ali para ele. Ok. Passaram mais alguns dias e o homem começou a ter algumas reações, até que saiu do coma. Quando saiu do coma, a esposa foi visitá-lo, filhos. Ele não reconhecia nenhum deles. Mas ele sabia totalmente que Paulo esteve lá e falou isso, isso, isso e aquilo. E hoje eu quero esse Senhor na minha vida. É assim que Deus age. Deus tem suas maneiras de fazer as coisas. E aí, mais tarde, alguns anos depois, ele teve um câncer no intestino. Passou eu acho que mais de um ano, por uma luta muito grande. Mas o que impactou todo mundo, impactou profundamente a minha vida, foi a atitude do Paulo. Porque ele não reivindicava uma cura. Enquanto ele estava no hospital, ele pegava o negócio do soro dele e saía confortando todo mundo, visitando os doentes no hospital. Depois, quando ele já não conseguia levantar mais, esse homem tinha uma expectativa de estar com Jesus, que era algo que emocionava as pessoas. E eu pude ver isso. Eu estive com ele 2 ou 3 dias antes dele partir. E a esposa dele, todos os dias lia devocional, orava com ele e tal. E no dia que ele faleceu, ela chegou de manhã e disse: Marcos, você quer que a gente leia? E ele disse: não, hoje não precisa. Porque Jesus esteve aqui comigo. Eu sei que eu estou indo para lá. E ele conversou comigo. Então eu não preciso mais ler. Porque ele falou. E naquele dia ele realmente partiu. E partiu numa paz profunda, numa alegria que confortou todas as pessoas ao seu redor. Isso é algo completamente diferente. Conhecer esse Deus. Conhecer, saber quem Ele é. Meus amados, para conhecer o Deus da palavra, nós precisamos sim ler a palavra, refletir, meditar nela. Quanto tempo você dedica para fazer isso? Eu quero dizer que não é necessário a gente querer decorar a Bíblia rapidinho, mas ter o hábito de ler, de estudar a Bíblia, de entender aquilo que a palavra de Deus nos diz, de conhecer as promessas da palavra. Isso é o alimento que a tua alma precisa. E nós precisamos buscar. Eu quero dizer que, nesse sentido, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento têm fundamental importância. Por exemplo, eu não quero errar aqui, mas nós tivemos um curso, anos atrás, onde o professor falou lá de percentual. Mas com certeza mais de 90% de tudo que nós sabemos a respeito de Deus se encontra no Antigo Testamento. Então nós precisamos sim conhecer. Os Salmos contêm declarações de quem Deus é, de como Deus age, o que Deus faz, como Deus faz, qual é a sua expectativa, o que Deus espera de mim. Está lá no Antigo Testamento. Se nós rejeitamos isso, nós vamos ficar com um conhecimento muito raso desse Deus que nós servimos e conhecemos. E o Novo Testamento, os dois estão intimamente ligados. O Novo Testamento é o cumprimento daquilo que foi escrito e dito no Velho Testamento. Aliás, é a prova concreta de que Deus cumpriu as suas profecias. E o Novo Testamento então nos aponta para Jesus como mediador, como nosso Redentor, como nosso Salvador, como Senhor, que subiu ao céu, mas que vai voltar, que vai estabelecer o seu reino, o reino de justiça. Essa é a nossa expectativa. Por isso ele mesmo disse que bem-aventurados são os que têm sede de justiça, porque serão amplamente saciados. Então, se no teu coração arde esse anseio, saiba que vai ser saciado, mas por quem? Por Jesus. Ele mesmo também disse que o meu reino não é desse mundo, nem o nosso.
Nosso reino é o reino de Cristo. Estamos aqui sim para fazer diferença. Mas busque conhecer a palavra de Deus. Tenha o hábito de ler. Estabeleça. Eu gosto muito de estabelecer metas para mim nas coisas que eu faço. Então eu tenho sim, muito claro para mim ler tanto da palavra de Deus todos os dias. Tenho meus horários para isso. Se a gente não faz isso, a gente acaba às vezes não fazendo, né? Eu acho que não é difícil a gente estabelecer, assim como nós temos, creio que todos nós, né? A maioria, vamos dizer assim, tem o hábito, né, de se alimentar em determinados horários do dia, né? De manhã, geralmente, a gente toma café, né? De meio-dia almoça e à noite janta, né? E essa rotina não é difícil de cumprir. Claro que às vezes entram coisas que vão nos tirar um pouco da rotina, mas por que não estabelecer uma rotina de alimento para a alma? De me alimentar de Deus. Aliás, se Deus tem realmente a primazia, o primeiro lugar na minha vida, no meu coração, então isso devia ser mais importante para mim do que o alimento físico. Priorize isso na sua vida. E, em quarto lugar, conhecer Deus através de um relacionamento pessoal. Não se contente em conhecer Deus só de ouvir falar. Você pode até ler a Bíblia, mas se você não tem um relacionamento pessoal com esse Deus, isso tudo vai ser de ouvir falar. Relacionamento pessoal. A palavra de Deus, aos olhos do ser humano natural, é loucura. Nós lemos isso lá em 1 Coríntios. Não vou abrir os textos aí, mas o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios que, na verdade, o evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois ele continua dizendo no capítulo 2, que o homem natural não pode entender as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. E por isso, para o ser humano natural, a palavra de Deus é loucura. É doideira. Mas para aqueles que creem, ela é o poder de Deus. A palavra de Deus também diz que a palavra em si, a letra mata, mas que o Espírito Santo de Deus vivifica essa palavra, traz vida. Ela se torna vida para mim, quando eu a recebo à luz da palavra de Deus. Aliás, à luz do Espírito de Deus que vivifica essa palavra. E como isso é possível? Meus amados, o próprio Senhor Jesus ensinou que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quando ele falou desse novo nascimento, ele disse que esse novo nascimento não era um nascimento da vontade humana, nem da carne humana, mas nascido de Deus, nascido da água e do Espírito. E quem não nasceu de novo, ele não tem a capacidade de entender a palavra de Deus. E mesmo quando uma pessoa ainda não se rendeu, ainda não passou, eu entendo aqui quando fala de nascer da água, é uma referência ao batismo. Mas eu entendo que até mesmo para entender o Evangelho, para entender a palavra, para entender que é necessário nascer de novo, isso já é obra do Espírito Santo, agindo na vida de uma pessoa. Mas não é possível entendermos o plano e o propósito de Deus se nós não nascemos de novo. Então, meus amados, conhecer Deus de fato precisa acontecer através de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, de uma caminhada com Ele. E essa começa. É impossível caminhar intimamente com Deus se nós não nascemos de novo. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor, a partir do momento que nós recebemos o Senhor na nossa vida,
o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E o Espírito Santo é a presença de Deus em você, em mim. A Bíblia também diz que o Espírito Santo em nós é o selo, é a garantia de que nós pertencemos a Ele. E isso que faz toda a diferença. Por isso, Jó declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Meus amados, quando nós nos rendemos ao Senhor, nós deixamos de conhecer Deus e ouvir falar, mas, como diz a própria palavra, é o Espírito que nos convence, que nos ensina. Jesus falou a respeito do Espírito que Ele iria ensinar tudo aquilo, ou fazê-los lembrar de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. É o Espírito de Deus que faz isso em nós. E é Ele que vivifica a palavra em nós. Então, meus amados, quando nós andamos com Deus, às vezes uma palavra que você já conhece de cor há muito tempo se torna vida, se torna uma palavra de Deus para a tua vida naquele dia. É muito diferente você saber que Deus é um Deus que é todo poderoso, que cura, que Ele morreu, que Ele levou sobre a cruz as nossas enfermidades, né? Tudo isso é verdade. Mas, meus amados, quando nos deparamos numa situação onde nós temos plena consciência de que só a graça de Deus pode nos livrar. Eu vou citar um exemplo aqui. Alguns anos atrás, a minha esposa descobriu que estava com tumor, já em estado bem avançado, havia risco de morte. E quando descobriu, isso foi uma coisa muito rápida. Então havia sempre um misto de sentimento muito grande. Em momentos a gente estava em plena paz, sabendo que Deus está cuidando de tudo, que Deus está provendo, e a gente se alegrava no Senhor. Mas, na mesma noite, batia aquela angústia no coração. E eu acordei muitas vezes com ela sentada na cama chorando e clamando: Deus, tem misericórdia. Eu creio que muitos de vocês já passaram por situações assim. Como nunca nós vamos entender o que significa que mesmo andando no vale da sombra da morte, eu não temerei. É bonito esse Salmo 23, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. Agora, quem não andou no vale da sombra da morte, nem sabe o que é isso. E o que é a sombra da morte? É ameaça de morte. É ameaça de morte. A morte está rondando. Mas eu não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Essa palavra se tornou tão especial para nós naqueles dias. E a gente experimentou isso, esse Deus presente. E assim, em tantas outras circunstâncias. Quando a gente entra, eu creio que todos nós passamos por momentos de aflição, de lutas, de dificuldades, até para crer. E a gente precisa conhecer esse Deus, precisa andar com esse Deus. E cada vez que nós experimentamos o livramento do Senhor, nós estamos experimentando Deus. Um Deus presente, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de graça, que não se compara a nada mais. Acho que já deve estar quase chegando 1h30, né, Carlos? Ai, ai. Em terceiro lugar aqui, eu estou falando de implicações do nosso amor a Deus. Em primeiro lugar, conhecer Deus. Em segundo lugar, obediência e submissão a esse Deus. Eu me submeto em obediência ao Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus disse: vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mandamento. Não é uma sugestão, é um mandamento. Vocês serão meus amigos se fizerem. E se a gente olhar no contexto, no capítulo 14 de João, aquele que tem as minhas palavras e as guarda, esse é o que me ama, ele diz. E aí tem várias referências a essa questão da submissão, se você quiser dar uma olhada. Mas ali no capítulo 15 ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E o meu mandamento é este, qual? Que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei.
Mandamento duro esse. Meu mandamento é este: amem uns aos outros assim como eu os amei. Meus amados, como é que a gente pode negligenciar esse mandamento de Deus na nossa vida, se nós não o colocarmos em prática justamente quando os relacionamentos estão afetados, quando aconteceram coisas que nos afastam, quando eu estou magoado no meu coração? Eu quero dizer mais uma coisa, meus amados, isso não está em nós, a capacidade de viver não está em nós. Eu não tenho no meu coração, eu não sou tão bonzinho assim por natureza, para amar as pessoas como Jesus amou, para interceder por eles, quando eles cuspiram nele, quando pregaram ele na cruz, ele ainda suplica e diz: Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu não tenho essa capacidade em mim. Então quando eu estiver passando por uma situação onde eu estou com ódio, onde eu não consigo perdoar, clama ao Senhor, pede para Ele te revestir. Eu quero, Senhor, a Tua vontade, eu quero amar essa pessoa. Tira esse sentimento do meu coração e você vai ver como Deus age. Deus faz coisas que a gente não pode nem imaginar. Quando nós estamos abertos. Quando nós estamos abertos para o agir e para o mover de Deus, Deus faz. Deus nos capacita, Deus transforma situações. E é bênção, isso traz vida. Vale a pena. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro, Jesus disse. Lembra lá? Que nós mencionamos qual o mandamento mais importante? E ele então fala para aquele mestre da lei, que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, mas não dá para separar. O segundo é semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz parte. Se nós não tivermos disposição, a predisposição de perdoar e de amar aqueles que nos ofendem, o nosso amor a Deus é muito questionável. Por quê? O próprio Senhor Jesus já disse: vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Se eu não faço, é difícil. Então, meus amados, obediência e submissão à vontade de Deus em tudo. Dá o primeiro lugar na tua vida, no teu coração, para esse Deus que a gente diz que ama. É maravilhoso. Eu amo participar do momento de adoração, como tivemos antes aqui, olhar para Deus, adorar Deus por aquilo que Ele é. Mas, meus amados, se isso não se estende em atitudes no dia a dia, isso aqui é conversa fiada. Por último, a última implicação que eu quero mencionar aqui hoje à noite, do nosso amor a Deus, talvez teria muito a falar ainda, com certeza, mas eu quero falar sobre gratidão e adoração. Uma atitude de gratidão e de adoração a Deus. Seja grato em tudo que você faz. Eu creio que quando nós conhecemos os atributos de Deus e reconhecemos que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. É Ele que me sustenta, é Ele que me capacita, é Ele que renova as minhas forças. Eu não sei da sua vida, mas eu sempre brinco que quanto mais pimpolinhos que chamam a gente de vô, mais dores aparecem. Porque o tempo vai passando, né? E eu muitas vezes acordava e dizia: meu Deus, hoje não tem jeito. Mas a gente ora e diz: Deus, a tua palavra diz que o Senhor é que renova a força, nos faz alçar voo outra vez. Então, Senhor, hoje eu preciso ser renovado por Ti. E é incrível, Deus é maravilhoso, Deus que nos sustenta. E eu acho que eu não sou o único, né, que passa por essas lutas, essas dificuldades, limitações que vêm. Mas eu sei que a palavra de Deus é verdadeira. Ele cumpre o que promete.
Seja grato, reconhecendo que Deus é que te dá a vida. Cada dia é um presente de Deus. Gratidão e adoração pela bondade, pela fidelidade de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós devemos oferecer a Deus as primícias de tudo aquilo que nós temos. Se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, parece uma coisa ultrapassada, né? Os filhos, especialmente os primogênitos, deviam ser consagrados ao Senhor como uma oferta. Tudo, tudo, o melhor da tua renda. Que Deus é esse? E nisso implica, sim, o meu amor a Deus. E é uma forma de honrar esse Deus. Demonstrar que eu amo, que eu sou grato. Isso mudou a minha atitude em relação às contribuições no reino de Deus. Eu acho que é muito triste quando a gente olha, por exemplo, para as ofertas, para dízimo, seja lá como for o nome que se usa, como uma obrigação. Se eu não fizer, Deus vai me castigar lá na frente. Eu tenho dito, Deus não precisa me dar mais nada do que Ele já deu. E tudo o que eu posso fazer, faço com gratidão por aquilo que Ele já fez por mim. E ainda é nada. Poder participar, ser co-participante da obra da redenção. Poder participar de um projeto missionário não é uma honra? Muda completamente a atitude no coração. E eu sempre digo, seria legal se a gente edificasse um altar, mais ou menos como está escrito lá na Bíblia, aqui na frente, e as pessoas, ao trazerem as suas ofertas e os seus dízimos, viessem realmente na presença de Deus e dissessem: Senhor, está aqui, ó, uma parte daquilo que Tu me deu. Eu quero colocar isso sobre o Teu altar como uma oferta de gratidão e de adoração a Ti. Tu és o meu Deus. Essa tem que ser a nossa atitude. Aliás, não só a oferta que eu trago, mas Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que nós devemos oferecer os nossos corpos sobre esse altar como uma oferta, um sacrifício agradável a Deus. Os membros do nosso corpo como uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, culto da razão. Eu entendo quem Deus é e por isso eu me ofereço. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para Ti, Senhor, é para a Tua glória, para o Teu louvor. E isso pode soar uma ameaça, né? Quando a gente não está preparado para isso. Mas eu quero terminar aqui dizendo, meus amados, que com Deus nós nunca, jamais vamos sair no prejuízo. Nunca. Você não vai sair no prejuízo com Deus. Ora, quando a gente faz uma aplicação financeira, eu nem vou mencionar aqui caderneta de poupança, né? Mas, seja de que forma for, você vai ter que confiar que ao depositar o recurso que você tem, isso vai te trazer algum benefício, certo? Nem sempre traz. Às vezes a gente tem que correr certos riscos. Meus amados, no reino de Deus é diferente. E o próprio Senhor Jesus fez essa comparação. Ele disse que nós não deveríamos acumular tesouros aqui na terra, mas deveríamos depositar o nosso tesouro no céu. Porque lá a traça não come, ferrugem não corrói, e ladrões não arrombam. A Bíblia também diz que Deus é que vai recompensar a atitude de cada um. Então tudo que você fizer, faça para Deus. E é tão gostoso isso. É tão gostoso. De verdade, quando eu falei que essas reflexões mudaram a minha atitude, hoje quando eu ajudo uma pessoa necessitada, no meu coração dizendo: é para Ti, meu Deus. É para Ti que eu estou fazendo. Você não espera nada em troca. Nem espera nada, não precisa.
Não é uma honra eu poder fazer isso para Deus? E eu estou errado nesse meu conceito? Não, Jesus disse que um dia, quando todos vão comparecer diante dele, ele vai se dirigir a alguns e vai dizer: eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive preso e vocês me visitaram. Eu estive doente e vocês se importaram comigo. Então agora é momento de vocês receberem a recompensa. E as pessoas vão dizer: mas quando é que a gente te viu assim, Senhor? Ele disse: não, todas as vezes que vocês fizeram isso para um desses desfavorecidos, né? Vocês fizeram para mim. Então por que não? Senhor, é para ti. E faça com alegria, faça com prazer. Isso não, com Deus você não sai no prejuízo. E mais uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para finalizar. Ninguém, por mais santo, por mais abnegado que seja, por mais que invista, ninguém vai superar Deus na sua fidelidade. Nunca. Nunca. Nunca vamos superar Deus na sua fidelidade. Deus é fiel nas suas promessas, nas suas palavras. Ele cumpre o que diz. Então você não sai no prejuízo com Deus. Coloca a tua vida sobre o altar de Deus e deixa Deus te conduzir. Tudo aquilo que você faça. A Bíblia diz que tudo aquilo que fazemos, seja em palavra, seja em ação, seja para a glória de Deus. Então que a nossa vida seja para o louvor da sua glória. Amém? Eu quero finalizar com isso e quero orar nesse momento também. Querido Deus e Pai, eu quero te adorar e te louvar. Primeiramente pelo privilégio que tu nos dás de podermos andar contigo. De podermos ser considerados teus amigos. Senhor, nós sabemos que dependemos da tua graça, do teu perdão. Precisamos sim renovar as nossas forças no Senhor a cada dia. Mas, Senhor, eu quero pedir, ensina-nos a viver de uma forma que os teus olhos sejam favoráveis sobre nós. Que a nossa vida, Senhor, seja agradável aos teus olhos. Que possamos colocar mais uma vez, de forma renovada, a nossa vida sobre o teu altar. Com tudo o que temos, com tudo o que somos. E tu sabes das lutas e das dificuldades que às vezes enfrentamos. Mas a tua graça é maior, Senhor. Tu transformas o nosso coração. Somos o que somos porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. E se existe algum louvor, é porque a tua graça nos alcançou. É obra das tuas mãos. Ó Deus, dá-nos a graça de vivermos para o teu louvor e para a tua glória, onde quer que estejamos. E nessas áreas, ó Deus, onde nós enfrentamos dificuldades, nas áreas onde nosso coração ainda resiste, Deus, que a tua vontade prevaleça. Ajuda-nos. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos quando a nossa carne não quer se render. Deus, que sejamos para o louvor da tua glória. Eu peço em teu santo e poderoso nome. Que a tua paz, que a tua alegria esteja presente conosco e nos dirija em todos os momentos. Amém. Amém, irmãos.